Seguinte, essa semana é uma semana que a gente vai estar estudando sobre a Bíblia. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês duas: a Bíblia é o livro mais importante de toda a nossa vida. A gente vai passar a vida inteira lendo a Bíblia e pedindo ao Espírito Santo que abra os olhos do nosso entendimento para que a gente compreenda o que está escrito na Bíblia. A Bíblia é o livro das palavras de Deus. A Bíblia é a carta de amor que Deus, que o Papai do Céu, que Jesus escreveu e mandou para a gente. Na Bíblia, a gente vai encontrar toda a história da nossa vida. De onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra e o que vai acontecer no futuro. Todas essas perguntas que a gente vai ter ao longo da vida, nós vamos encontrar respostas na Bíblia. A Bíblia pode ser dividida em duas partes, principalmente em duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento e a segunda parte é o Novo Testamento. O que divide a Bíblia em duas partes é o nascimento de Jesus. Toda a história, desde o Jardim do Éden até o período anterior ao nascimento de Jesus, está escrito no Antigo Testamento. E tudo o que aconteceu depois que Jesus nasceu, até a sua morte, ressurreição, subida para os céus, descida do Espírito Santo, envio da igreja para pregar o Evangelho, até o fim da história, está no Novo Testamento. Então, repetindo, a Bíblia pode ser dividida em duas partes. Lembra? Primeira parte, Antigo Testamento. Segunda parte, Novo Testamento. O grande evento, o grande fato que divide a história, que divide a Bíblia em duas partes, é o nascimento de Jesus. Tá bom? No Antigo Testamento, Deus falou através dos seus profetas e disse pela boca dos profetas sobre quem seria Jesus, onde ele nasceria, em que cidade. Dizia que Jesus nasceria da Virgem, as profecias diziam que Jesus morreria na cruz, enfim, tem uma série de profecias que estão no Antigo Testamento e que falam como Jesus será e o que vai acontecer com ele. No Novo Testamento, o que nós vamos ver é o cumprimento dessas profecias. Ou seja, o que nós vamos ver são essas profecias acontecendo de verdade. A gente vai ver Jesus nascendo, Jesus vivendo, Jesus pregando, Jesus morrendo na cruz e ressuscitando. Então, o Antigo Testamento diz pra gente o que aconteceria com Jesus. E o Novo Testamento mostra as coisas acontecendo de fato. Então, são duas partes, Antigo e Novo Testamento. Elas se complementam, elas não estão separadas, elas fazem parte de uma mesma Bíblia, de um mesmo livro, e a gente precisa conhecer tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Todas as histórias que vocês ouviram, que a gente sempre conta para vocês, que vocês assistiram na TV, a grande maioria delas, Adão e Eva, Daniel na Cova dos Leões, Nabucodonosor, José do Egito, Moisés, todas essas histórias estão no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o que a gente fala com vocês e que vocês têm visto na televisão ou no computador são as histórias de Jesus, nascimento de Jesus, milagres de Jesus, as parábolas de Jesus, a história do apóstolo Paulo, todas essas outras histórias estão no Novo Testamento, tá bom? Então, só para a gente encerrar, a Bíblia é o livro mais importante da nossa vida. A Bíblia é uma carta de amor que Deus nos deu
E nós vamos passar a vida inteira lendo, estudando, meditando, aprendendo da Bíblia. A vida inteira a gente vai estar lendo e pedindo para o Espírito Santo abrir os olhos do nosso entendimento, para que a gente compreenda o que Deus quer nos dizer, o que Deus quer nos falar, e que essas falas de Deus encham o nosso coração de esperança por toda a nossa vida. Tá bom? Então, nosso livro de todo dia, livro de ser lido, meditado, pensado, todo dia da nossa vida, todos os dias da nossa vida, é a Bíblia Sagrada. Tá bom? Boa leitura, boa semana, bom estudo da Bíblia com a mamãe ao longo desses dias. Beijo, amo vocês. Beijo, tchau.